dica de hoje para ser feliz é chore. O texto bíblico é Mateus 5,4, que diz: felizes os que choram, porque serão consolados. E pode parecer até estranho, porque se a dica é para ser feliz, por que eu tenho que chorar? Uma vez eu encontrei uma menina que ela recebeu uma notícia muito triste. A amiga dela tinha falecido. E num acidente de carro, ela ficou arrasada. Só que ao invés dela chorar, ela sorria. Estranho. E é assim que o corpo de algumas pessoas reage, de uma forma totalmente ao contrário daquilo que deveriam reagir. Algumas pessoas não conseguem chorar, elas guardam todo o sentimento ruim, toda a tristeza dentro do seu coração. Isso prejudica a sua saúde. O nosso corpo foi criado com glândulas lacrimais para serem expelidas essas lágrimas, e quando a pessoa chora, sai aquela pressão, vem aquele alívio no coração. Deus nos criou dessa forma. O próprio Jesus chorou. O próprio Jesus. Então, se na Bíblia fala que Jesus chorou, por que nós não vamos chorar? Você conhece alguém que tem dificuldade de chorar? Você acha que isso influencia em outras partes da vida? Esse programa está sendo gravado direto do Egito. E o que você está vendo no fundo aqui na paisagem são túmulos da nobreza egípcia. Até hoje são feitas escavações arqueológicas para descobrir novos túmulos. Eram lugares onde as pessoas eram colocadas, eram enterradas, não apenas com seu corpo, mas com toda a sua riqueza e todo o seu poder. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso hoje. O que levou Jesus a chorar, de acordo com João 11, 32 e 33, foi quando ele viu Maria e Marta, as amigas dele, que estavam chorando porque Lázaro, o amigo dele, tinha morrido. E elas ficaram muito tristes. Jesus, ele chora, ele se entristece quando ele vê a gente triste, quando ele vê a gente sofrendo também. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo diz que nós podemos ficar tristes, quem sabe até chorar em questão da morte, mas a gente não precisa desesperar, ficar chorando como loucos e desesperados. Por quê? Paulo diz que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Então, se os mortos vão ressuscitar, não existe motivo para desespero, nós vamos poder reencontrar as pessoas que faleceram. A Bíblia diz que os mortos, eles descansam, mas não é isso que a gente vê na televisão. Na televisão, nos filmes, no cinema, o que aparece é uma imagem de que quem morre reencarna, quem morre pode ser despertado através de palavras mágicas, de que a pessoa vira fantasma, se ela for boa foi para o céu, se for má foi para o inferno, se ela foi mais ou menos, algumas religiões explicam que ela vai para o purgatório. Mas qual é a verdade a respeito da morte? O que realmente acontece? A Bíblia nos ensina e nós vamos estar estudando sobre isso hoje. Em Tessalonicenses, Paulo fala que Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar e depois vão subir para o céu para encontrar Jesus nas nuvens. Igual esses balões aqui estão subindo, nós também vamos subir para o céu. Nós estamos aqui na tumba de Ramsés IV, no Vale dos Reis, aqui no Egito. Olha cada detalhe que tem aqui nessa tumba. É incrível como que eles fizeram, esculpiram não, entalharam e escreveram, é a parede toda que tem esses desenhos, esses escritos. Existem também várias pinturas, eles já tinham coisas tudo colorido também, e tudo isso para quê? Para guardar o rei, o Ramsés. Vamos lá embaixo para ver o que o Ramsés sabe e o que ele não sabe, o que ele está sentindo nesse momento com todo esse pessoal aqui na tumba dele. A Bíblia fala que os mortos serão recompensados na sua
ressurreição. Aqueles que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da morte. Aqui eles pensavam um pouco diferente. Eles achavam que já na morte eles recebiam a recompensa deles. Olha só o tamanho dessa tumba aqui. Isso aqui é a tumba do Ramsés IV. Continua com tudo entalhado, tudo muito colorido lá em cima, cheio de desenhos com significados nas paredes, falando sobre a ideia que eles tinham a respeito da morte ou até da vida. Mas quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse 14, verso 13, diz que bem-aventurados aqueles que descansam, os que morrem no Senhor. No Senhor. Por quê que eles são bem-aventurados? Não porque eles vão ter muitas riquezas e coisas quando estão mortos, mas porque quando eles ressuscitarem, eles vão se encontrar com Jesus. Essa tumba, por exemplo, tem centenas, milhares de turistas a cada dia. Eu nem tenho certeza se o Ramsés está aqui dentro ou não, mas se ele estiver ou não estiver, ele não está se importando com nada, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, que os mortos não sabem de nada, não estão felizes, não estão tristes, eles não sentem, nem ouvem, não sabem nada. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7, que o homem, quando morre, ele vira pó. Pó é o que a gente mais tem aqui no Vale dos Reis. Muita poeira, muitas pedras, montanhas. E foi nesse lugar aqui que os reis resolveram ser enterrados. Eles tinham o processo de mumificação, mas a realidade é que quem não é mumificado e tem o seu corpo conservado, ele vira pó. Pó. É isso que acontece com o corpo. Você vai depois de alguns anos lá, não tem mais nada. É isso que acontece. A Bíblia, ela é clara sobre a situação dos mortos, que eles não sabem nada, que eles desaparecem, o corpo vira pó, fôlego de vida volta para Deus. Então, por que alguns insistem em dizer que se comunicam com os mortos? Será que a Bíblia aprova esse comportamento, essa conduta? Se você ler em Levítico capítulo 19, verso 31 e Isaías 8, 19, você percebe que a Bíblia condena isso. É uma abominação para Deus. Deus não aceita. Por quê? Na realidade, na criação do homem, em Gênesis capítulo 2, verso 7, vem dizendo que Deus formou o homem do pó da terra. E depois de formar aquele boneco de barro, ele soprou no nariz de Adão o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, é 1 mais 1. Corpo mais fôlego de vida. Juntou, se tornou uma alma vivente. Deus não colocou no homem uma alma vivente. O ser humano é uma alma vivente. Se você tirar o corpo, que é o pó, sobra só o vento, não tem nada. Se você tirar o fôlego de vida, sobra só o pó, o barro, e o homem deixa de existir. Então, não faz sentido nenhum procurar se comunicar com alguém que já não fala mais, não sente e não existe mais. Se os mortos não sabem nada, por que então que as pessoas choram nos funerais, ficam tristes? É que na realidade, nós seres humanos não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para ser colocados num sarcófago, num lugar como esse. A gente fica triste, a gente chora. E a Bíblia fala em Apocalipse 20, verso 14 e 21, verso 4, que esse momento de choro, de tristeza, de separação e de lágrimas vai acabar. E um dia, por mais bonito que sejam esses lugares aqui,
todos os mortos vão ressuscitar. Alguns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da morte. Então, a morte vai morrer, a morte vai desaparecer. Essa é a mensagem da Bíblia para você. A Bíblia explica que os mortos estão dormindo. Jesus falou isso de Lázaro, o seu amigo. Ele dorme. Por que Jesus falou que Lázaro estava dormindo, mesmo sendo que ele estava morto já há 4 dias? Se você chegar aqui, você vai ver esse sarcófago que já está aqui. Eles colocam na plaquinha desde a antiguidade. Ou seja, eles não têm nem a data de quando é que isso aqui foi colocado aqui. Mas não importa se foram há 4 dias atrás ou se isso foi há milhares de anos atrás, a verdade é que os mortos não sabem coisa nenhuma e estão como se fosse dormindo. Por quê? Porque um dia Jesus vai ressuscitá-los. Os mortos bons e os maus, todos serão ressuscitados em momentos diferentes, mas no momento estão como se estivessem dormindo. E assim como uma mãe vai e acorda, chama o filho quando ele está dormindo para ir para a escola, para fazer as coisas, assim vai ser com os mortos. Jesus vai chamar e eles vão ressuscitar. Baseado em que nós podemos ter certeza da ressurreição dos mortos? 1 Coríntios 12, 20 e 23 descreve a ressurreição de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira, descansou na sepultura no sábado e domingo de madrugada ele ressuscitou. O anjo veio e tirou a pedra da tumba e Jesus saiu para fora. Muita gente viu Jesus, ele andou 40 dias aqui nessa terra, comeu com as pessoas, dando evidências de que ele ressuscitou não como uma alma, um fantasma, não. As pessoas tocavam nele, as pessoas o abraçaram, mostrando que quando os mortos ressuscitarem, vão ressuscitar também novamente com seu corpo, o fôlego de vida que Deus vai colocar sobre eles, e eles vão reconhecer um ao outro, as pessoas vão se reconhecer assim como eles reconheceram a Jesus. Na verdade, as pessoas ficam intrigadas porque se não existe nada com os mortos, e algumas pessoas vão e consultam os mortos. E aparentemente eles falam com algumas pessoas, é um tio que morreu, o pai, a mãe. Quem é então que aparece nessas consultas espirituais? Aqui nós estamos num templo chamado Templo Karnak. Aqui, antigamente, eles vinham trazer oferendas para os deuses, para pessoas que morriam, e eles acreditavam que poderiam se comunicar com os mortos, com o rei, com o faraó, enfim. A realidade é que em 2 Coríntios 11, 14, 1 Timóteo 4, 1, vem esclarecendo quem é que aparece nessas consultas espirituais. É Satanás e seus anjos. Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz. Ele pode imitar a aparência, a voz daquela pessoa que morreu. E ele procura enganar então as pessoas dizendo que após a morte existe uma segunda chance, uma oportunidade de se comunicar com quem morreu. E isso é um engano que tem levado milhões de pessoas à sepultura e, levando esse engano, ele confunde totalmente a mente das pessoas. Por quê? Veja bem, se a pessoa pensa que depois da morte ela pode ter uma segunda chance, ela pode ainda se arrepender, por que eu vou me mudar de vida agora? Deixa para depois, nessa segunda chance. Aí eu vou ter uma vida mais de obediência a Deus. Entende qual o perigo dessa doutrina? Então não permita ser enganado por Satanás. Bom, você pode ficar com medo desses espíritos, desses anjos do mal, que nós inclusive já falamos sobre isso no estudo passado, sobre a origem do mal, mas não precisa ter medo, porque para cada anjo do mal que caiu, e foi 1/3 dos anjos do mal que caíram,
Existem dois anjos do bem que venceram, e na realidade, para vencer o mal, um anjo só já seria vencedor. O anjo de Deus, o time de Deus, o exército de Deus é muito mais forte. Então você não precisa temer a nada e não seja mais enganado por esses sofismas, esses enganos de Satanás. Veja só esse templo e a beleza, a estrutura que eles faziam para enterrar os seus deuses e os seus faraós. E eles enterravam com tudo junto, com toda a riqueza, com todo o poder, porque eles acreditavam realmente na vida após a morte. Na realidade, eles valorizavam mais a morte do que a vida. Veja essa estrutura toda, coisa lindíssima, e até hoje existe, porque eram feitos em pedras, era feito em materiais resistentes. Os palácios deles, praticamente não existe nenhum, não existe mais nada, mas quando se trata de morte, eles valorizavam mais e construíam em materiais duráveis, porque a morte que era importante para eles. João 5, 28 e 29 fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, aonde os que andaram com Jesus vão ressuscitar na volta dele. A segunda ressurreição é a ressurreição da morte, que vai acontecer depois do milênio. Jesus volta, os justos ressuscitam, os bons são transformados e vão para o céu, encontrar com Jesus nos ares e ficam no céu durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, está em Apocalipse 20, os outros mortos ressuscitam, os ímpios, a nova Jerusalém desce do céu e os ímpios ressuscitam para receber a recompensa deles, que é o castigo. Vem o fogo e queima todos, porque eles ressuscitados vão querer invadir a cidade santa, dominar o povo de Deus. Mas Deus não vai mais permitir o mal, a tristeza, a maldade, vai ser tudo eliminado. Satanás com os anjos, os ímpios, o pecado e a morte. Tudo vai terminar. E a grande pergunta é, em qual das duas ressurreições você vai querer ressuscitar se você morrer? Na ressurreição da vida ou na ressurreição da morte? Se morrermos e quisermos ressuscitar como Jesus ressuscitou, nós temos que viver a vida aqui nessa terra como Ele viveu e morrermos como Ele morreu. Morrermos para o eu, para os desejos egoístas e vivermos servindo, felizes, ajudando as pessoas. E assim, quando Ele voltar, nós vamos ressuscitar e vamos para o céu eternamente com Ele. Tem alguém que você gostaria de ver, que talvez tenha morrido, e você gostaria de ver ressuscitado na volta de Jesus? Você vai poder encontrar essa pessoa novamente, mas para isso você tem que viver como Jesus espera que você viva, amando as pessoas, fazendo a vontade dEle. E nós vamos daí finalmente voltar ao paraíso que era lá no Éden, sem morte, sem dor, sem tristeza, só alegria. E aí Apocalipse, a mensagem que está em Apocalipse, que bem-aventurados, felizes os que morrem no Senhor, vai se cumprir na minha vida e na sua também. É isso que você quer? Então escreva o seu nome. Eu quero que o meu choro se transforme em alegria na ressurreição, dizendo que você quer fazer esse pacto com Jesus. Se você não tem o livrinho, escreva aí nos comentários. Eu quero ressuscitar com Jesus, quero viver com Jesus. E essa verdade vai acontecer na sua vida.